Vamos a mais uma questão envolvendo trigonometria. Estamos olhando aqui para triângulos retângulos e você já sabe que falou de triângulo retângulo, você se lembra de pelo menos 4 coisas. Seno de um ângulo, cosseno de um ângulo, tangente de um ângulo e o teorema de Pitágoras. Isso já tem que estar na sua mente, fora todas as outras coisinhas sobre os triângulos que você bem conhece. Enfim, aqui é simplesmente o enunciado pede para calcular a medida indicada por x. O fato é, a medida x, se você olhar bem a figura e fazer a leitura da figura é fundamental, ao olhar essa figura, você vê um triângulo retângulo à esquerda, um triângulo retângulo aqui à direita. O x é a medida da hipotenusa desse triângulo retângulo à direita. E se você olhar para esse triângulo retângulo aqui, onde tem o x como hipotenusa, nós não conhecemos, ou nós só conhecemos a medida de um ângulo agudo, obviamente de 90 graus, né? Já vimos que é um triângulo retângulo, não conhecemos a medida de nenhum dos dois lados. Sem conhecer a medida de pelo menos um dos lados, eu não consigo chegar à medida de outro lado. Então, qual que é a ideia? Observar que este lado, que é um cateto do triângulo à direita, ao mesmo tempo é hipotenusa do triângulo à esquerda. E no triângulo à esquerda aqui, nós conhecemos a medida de um outro cateto aqui, conhecemos a medida de um ângulo agudo, pronto. Se sabemos num triângulo retângulo a medida de um ângulo agudo e de um lado, a gente pode calcular absolutamente tudo nele. E é o que nós vamos fazer aqui. Então, qual que é a ideia? Qual que é o plano? O plano é começar calculando a medida y aqui, que é a hipotenusa do triângulo da esquerda. Depois disso, eu olhar para o triângulo da direita, sabendo o valor que vai estar aqui. E a partir dele eu calculo o valor de x. Vamos lá, então. Primeiro passo, vou chamar aqui de triângulo 1 e o outro triângulo eu vou chamar de triângulo 2. No triângulo 1, vou fazer aqui em vermelho, no triângulo 1, nós queremos calcular o y. Para isso, vamos olhar, o y, já vimos, é a hipotenusa desse triângulo, porque está oposto ao ângulo de 90 graus. Mais ainda, eu conheço a medida desse cateto, que é o cateto oposto ao ângulo de 30 graus. Então, olhando para o ângulo de 30 graus, eu quero relacionar a medida do cateto oposto a ele com a medida da hipotenusa. Fiz uma lambancinha aqui na tela. Eu quero calcular, então, a medida da hipotenusa conhecendo o cateto oposto ao ângulo. Ora, ângulo, cateto oposto e hipotenusa, quem relaciona os três ali é o seno do ângulo. Então, vamos escrever lá. Seno do ângulo de 30 graus é igual, copia primeiro a definição, medida do cateto oposto ao ângulo de 30 graus dividido pela medida da hipotenusa. Agora a gente troca os valores. Seno de 30 graus está aqui nessa tabela das razões trigonométricas com os valores decimais e, nesse caso e nesse, valores aproximados. Mas como é um ângulo notável, eu vou olhar, dar prioridade para olhar para a tabela do seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis. E o seno de 30 graus é 1/2, que é o 0,5 aqui, é um decimal exato, então, nesse caso, a gente trabalharia com o número exato em qualquer uma das tabelas. Mas vamos lá. Eu vou colocar aqui, então, no lugar do seno de 30, o valor 1/2, igual, e agora eu vou, no triângulo, obter estas medidas. O cateto oposto ao ângulo de 30 graus mede 2, e a hipotenusa é justamente o y, que eu quero calcular nesse momento. Perfeito. Cheguei aqui, tenho uma equaçãozinha para resolver, em que a incógnita é o y. Se você pensou nesse momento em fazer aquela ideia da regra de 3, né, da propriedade fundamental das proporções, que você multiplica cruzando, excelente. Eu vou por esse caminho, inclusive, porque nós vamos ter y vezes 1 igual, não pode esquecer o sinal de igual. Agora aqui, 2 vezes 2, 2 vezes 2. Arrumando y vezes 1 é simplesmente y, e 2 vezes 2 é 4.
Portanto, eu já sei o valor do y. Teria outros caminhos para você sair daqui e chegar lá, né? Alguns até mais rapidinhos de observar. Por exemplo, ó, se 1 é metade de 2, nessa fração, o 2 tem que ser metade do y na outra fração, porque elas são equivalentes. Mas, enfim, vamos adiante. Já chegamos no valor do y. Agora, nós sabemos que no lugar do y, nós temos 4. E 4 é a medida deste cateto no triângulo da direita. Por isso, agora, eu consigo facilmente calcular a hipotenusa aqui. Mas vamos pensar com calma, né? Vamos pensar com calma. Então, agora nós estamos indo olhar para o triângulo número 2. Nele, nós vamos calcular o x. Nós sabemos que um dos catetos mede 4. A hipotenusa é o que nos interessa. E eu tenho esse ângulo de 45 graus aqui. Nós sabemos também que, olhando para esse ângulo de 45 graus, esse cateto aqui, que mede 4, é o cateto adjacente, grudado ao ângulo de 45 graus. Cateto adjacente e hipotenusa, e o ângulo, quem que relaciona? Você volta aqui e procura. Veja, o seno relaciona cateto oposto ao ângulo com hipotenusa. Eu quero o cateto adjacente ao ângulo e a hipotenusa. O cosseno relaciona o cateto adjacente ao ângulo e a hipotenusa. Sensacional! Chegamos na relação que vai resolver a nossa vida. Então, cosseno de 45 graus é igual, copia primeiro a definição, é a medida do cateto adjacente ao ângulo de 45 graus, dividido pela medida da hipotenusa. Legal, agora é só trocar os valores. O cosseno de 45 graus está na tabela. Por ser um ângulo notável, eu vou olhar na tabela dos ângulos notáveis, os valores exatos. Então, ó, cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Então, aqui eu vou colocar raiz de 2 sobre 2. Eu estou escrevendo a igualdade tudo de novo, trocando os valores. Igual, agora no triângulo. Quem é o cateto adjacente ao ângulo de 45 graus? É o 4, que era o y, mas eu já sei que é 4. E a hipotenusa é justamente o que eu quero calcular, que é o x. De novo, a trigonometria acabou aqui. Agora eu vou olhar para isso com o olhar da álgebra e resolver direitinho, tá? Tem várias formas de pensar. Provavelmente você vai imaginar a ideia de multiplicar cruzando, igual eu já fiz ali para o cálculo do y. Isso estaria perfeito, tá legal? Mas eu vou aqui, ou melhor, desculpe, vou por esse caminho mesmo. Vamos multiplicar cruzando ali direitinho e continuar a conta. Então, ó, esse vezes esse, ou seja, x vezes a raiz quadrada de 2 é igual, agora, ao 2 vezes o 4. 2 vezes o 4, certo? Eu fiz a igualdade ali, propriedade das proporções. Agora, nosso objetivo é calcular x, é isolar o x. Então, bom, obviamente que aqui dá 8, né? E esse raiz de 2 que está multiplicando, eu não quero ele aqui junto do x, eu quero isolar o x, eu quero deixar x igual a alguma coisa. O que nós vamos ter, então? X igual a 8 dividido pela raiz quadrada de 2. É isso que nós temos. E não se intimide porque tem a raiz de 2 ali. Às vezes você olha a raiz de 2 e fala, nossa, eu não sei fazer. Calma, escreve a conta e aí você vai fazendo, arrumando com calma. Enfim, consegui isolar o x, mas nós sabemos também que na matemática nós não deixamos uma resposta com raiz quadrada, raiz cúbica, raiz que for no denominador. Isso não está simplificado ao máximo. A gente precisa fazer aquela coisa chamada racionalização de denominador, que na prática, quando é só uma raiz quadrada no denominador, nós multiplicamos o numerador e o denominador pela mesma raiz do denominador. Não sei se você se lembra disso, mas vamos fazer a conta, acho que vai ficar mais nítido na sua memória. Agora, então, multiplicar numerador e denominador em cima e embaixo, entre aspas, pelo mesmo número não afeta a fração, fica equivalente. E agora eu vou multiplicar em cima vezes em cima e embaixo vezes embaixo, né? Numerador vezes numerador. Então, vai ficar 8 raiz de 2 sobre, aqui vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 2. Só que a essa altura da sua vida escolar, esteja você no 9º ano, no ensino médio, a ideia é você lembrar que uma raiz quadrada vezes ela mesma cancela e dá 2. Também pode pensar, né? Raiz de 2 vezes raiz de 2 é a raiz de 4, e a raiz de 4 é 2. Resumindo, o x, então, aqui no nosso caso,
x é igual a 8 raiz de 2, e o denominador, essa multiplicação aqui dá 2, certo? E ainda dá para simplificar o 8 com o 2 aqui. 8 dividido por 2 é 4, então o x é 4 raiz de 2. Essa é a resposta para o nosso problema. X é igual a 4 raiz de 2. Beleza? Continue estudando bastante aí, a gente se vê no próximo. Inclusive, eu vou fazer um outro vídeo sobre a continuação desse problema envolvendo x, mas sem usar o cosseno de 45 graus. Pense você, como que você faria de outra forma? Valeu, até mais!